A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é com muita satisfação que nos reunimos aqui para trazer a todos que têm acompanhado o canal da área de Jaguarana e Alameda, da IEADALP, com a presidência do nosso pastor Roberto José dos Santos e a superintendência local, coordenação local, nosso pastor Marcelo Barbosa. Louvamos a Deus por esse momento de trazer a você a exposição da Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas que nos são apresentadas nesse trimestre. Na ocasião, estamos aqui com o pastor Marcelo Barbosa, que já mais uma vez já disse, é coordenador, para a gente dialogar um pouco acerca da temática do trimestre, da lição que daríamos no próximo domingo, se não estivéssemos vivendo um momento atípico no Brasil e no mundo, Então, o nosso trimestre vai tratar sobre o livro de Efésios, a Epístola de Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um segundo momento que nós estamos tendo com essa lição, com esse tema de Efésios. Já trabalhamos em outra ocasião e certamente, mais uma vez, trabalhar essa lição vai nos ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento. O trimestre vai nos proporcionar lições, como a parte introdutória, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, que são dois temas muito caros para a soteriologia pentecostal. Temos duas correntes que se degladiam aí no bom sentido, mas a proposta aqui é esclarecer, e não complicar. A iluminação espiritual do crente na quarta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo é a quinta lição, a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelada. Na lição 10 nós temos a intercessão pelos Efésios, na lição 11 atributos da unidade e da fé, humildade, mansidão e longanimidade, na lição 12 a conduta do crente em relação à família e, por fim, a batalha espiritual e as armas do crente. Certamente outros temas podem ser encontrados pelo pesquisador da epístola, apesar de ter apenas 6 capítulos, mas a profundidade, a grandeza do conteúdo é imensa, é infindável. Então, estamos aqui com o pastor Marcelo para a gente tratar um pouco sobre essa parte introdutória. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E a leitura bíblica está na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, Atos 19, de 1 ao 7. E como sempre nós temos aqui o objetivo geral e o seu desdobramento, a mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, e aí vem o desdobramento, apresentar a autoria e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. Então, eu gostaria de assim saber do pastor Marcelo, que é coordenador da área de Jaguarana e Alameda, que pertence à convenção de Abreu Lima. Qual é a expectativa para esse trimestre, pastor Marcelo? Meus amados irmãos, queremos vos saudar com a paz do Senhor Jesus, nesta grande oportunidade concedida por Deus de estarmos meditando a respeito da palavra do Senhor e principalmente aqui no tocante à nossa Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo inicia mais um trimestre e será de grande proveito para todos nós. Bem verdade que esta carta de Paulo aos Efésios, ela nos traz doutrinas e orientações práticas para a vida cristã. Então, será de grande proveito e de um grande crescimento espiritual e vai proporcionar um amadurecimento
na nossa vida como crentes em Cristo e um aperfeiçoamento para que cheguemos à estatura da imagem do Senhor. Com certeza, todos que estarão acompanhando esta próxima lição será abençoado pelos ensinamentos que serão trazidos para a glória do nome de Jesus. A intenção do nosso trabalho aqui não é, evidentemente, nós não temos condições de esgotar a temática, mas é fazer com que os assuntos aqui propostos, né, possam por nós aqui, e com o auxílio de você em casa que vai nos acompanhar e fazer suas perguntas e questionamentos. Então, a nossa proposta é, em apresentar o tema, esboçá-lo de maneira que possa ajudar você, irmão, irmã, que está em casa, que em função, né, de algumas situações externas não poderão participar da escola fisicamente. Então, quando a gente vai estudar, evidentemente, qualquer livro da Bíblia, devemos ter cuidado e nos munir de instrumentos. E quais são os instrumentos? Evidentemente, a Palavra de Deus, uma versão na nossa língua, do nosso vernáculo, no caso o português, e é recomendado mais de uma versão, né? A nossa versão é a Almeida Revista e Corrigida, é fazer uso de outros livros, né? No nosso caso, a CPAD sempre publica a revista e publica um livro que auxilia, né? O material, ele é um pouco maior para ajudar o professor. Então, a partir, né, desse material, a gente vai pesquisando. Por exemplo, entendendo, que dentro de uma missiva, dentro de uma carta, o autor ele já começa se identificando. Então aqui, o primeiro tópico apresentado é autoria e data. Nós não vamos aqui confundir, né? Não vamos questionar, pastor, a autoria se foi de Paulo ou não, mas vamos seguir a proposta do comentarista, né? Nesse caso, autoria e data, nos versículos, por exemplo, 1 e 2 apresentam a autoria, nos apresentam a saudação comum, né, nas epístolas paulinas. Quanto à data, deve-se fazer uso de instrumentos, né, de ferramentas externas. Então, pastor, o que é que a gente pode aprender já de início a partir da proposta do autor em autoria? Pronto. Não há muito questionamento acerca da autoria dessa epístola. Desde o século I até o século XIX, era de comum aceitação a autoria do apóstolo Paulo sobre a carta dos Efésios. Na realidade, esta carta ela está inserida entre as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava em prisão devido à obra do Senhor. Então, muito embora alguns queiram até tentar trazer uma dúvida acerca desta autoria, mas entendemos, pelo todo o contexto, que o apóstolo Paulo ele foi o autor desta carta. Até porque a mensagem principal, as doutrinas que estão inseridas dentro desse contexto, corroboram a todas as outras com que Paulo tratava nas suas outras cartas. Então, é um compêndio de doutrinas, é um compêndio daquilo que Paulo já praticava e ensinava, não é, como a prática comum da sua vida. Então, ela só vem a corroborar aquilo que já havia sendo praticado e ensinado sistematicamente pelo apóstolo Paulo. Alguns dizem que a carta aos Efésios seria a principal carta escrita pelo apóstolo Paulo. A data, temos algumas variações, mas geralmente a que é mais usada e que está em nossa lição, diz que a carta ela foi escrita entre o ano de 61 a 62 depois de Cristo.
não é, quando Paulo estava preso ali na cidade de Roma, acusado de ter levado um gentil até da igreja de Éfeso para dentro do templo. Então, essa é a nossa concepção, que corrobora com aquilo que a Bíblia diz e que a lição nos traz como entendimento para esta lição. Amém. De fato, não há muito o que discutir, né? Nós aceitamos as informações dadas pelo autor, e a bibliografia que ele explorou pode ser consultada, inclusive, no livro, certo? Nós temos a assinatura apostólica, né, que é uma informação muito importante, né, do missivista Paulo. Temos uma epístola que é considerada a epístola da prisão, né, e a data que já foi informada. Mas uma característica, pastor, importante que ele trata é justamente dessa assinatura apostólica, né, que é muito bom você receber um documento e conseguir identificar pelo padrão de escrita, né, de quem realmente se trata. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se identifica, e o material contido, né, evidentemente, na sua epístola, faz com que acreditemos que de fato é de Paulo. Ou seja, a igreja que estava ali recebeu a carta e tinha convicção de que era do apóstolo Paulo. Ou seja, essa assinatura apostólica é uma característica própria do apóstolo. Então, é singular, mas é importante, né? É uma lição para nós também. É devido a essa questão da credibilidade do conteúdo, né? Daquilo que está sendo passado. Se o apóstolo Paulo, porventura, não assinasse ou não designasse e se apresentasse como o autor da carta, talvez essa carta ela não teria tido uma credibilidade, não é, que recebeu, e a difusão que ela recebeu. É importante frisar que o apóstolo Paulo, ele sempre tinha esse cuidado sistemático de trazer o ensino da palavra e trazer esclarecimentos para que a igreja pudesse ser alimentada pela palavra. Muito embora nas demais cartas do apóstolo Paulo ele tratar de assuntos específicos da igreja, na carta dos Efésios não há essa ênfase em assuntos particulares. O apóstolo Paulo ele dá uma noção geral sobre a doutrina, e lá na frente, quando chegar na parte da mensagem, aí a gente pode entrar com a questão mais profunda a respeito desse assunto. No segundo tópico, nós temos os destinatários, né? Aí fala da cidade de Éfeso, fala da religiosidade em Éfeso, fala da igreja do Senhor ali instalada e fala da saudação, sobre a saudação. Que considerações o senhor poderia trazer para a gente sobre esse segundo tópico? A cidade de Éfeso, né, era uma cidade muito importante ali na região da Ásia Menor. Na realidade, geograficamente, ela é tida como uma cidade transcontinental, não é? A sua maior parte territorial está na região da Ásia e a menor parte na região da Europa. Ela, na época do apóstolo Paulo, era um grande centro comercial e ali tinha também um centro de adoração. A cidade de Éfeso era conhecida pela grande idolatria que ali era praticada em prol da deusa chamada Diana, mais conhecida como Diana dos Efésios, aonde nós iremos ver que houve até alguns episódios com o apóstolo Paulo no tocante à mudança de hábito ali dos irmãos, daquelas pessoas que se converteram a Cristo através da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo e tiveram a vida transformada, deixando aquela idolatria que era vigente naquela cidade. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Éfeso, em Atos capítulo de número 18, e chega ali e encontra apenas 12 irmãos.
aqueles irmãos, eles tinham sido batizados com o batismo de João, mas não conheciam a pessoa do Espírito Santo. E ali eles foram ensinados pelo apóstolo Paulo. Paulo colocou, impôs as mãos sobre ele e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Mediante a esta situação, o apóstolo Paulo foi para a sinagoga e, chegando lá, ministrou o evangelho dentro da sinagoga, mas não houve uma grande aceitação e precisou se ausentar para outro local para poder continuar ensinando a palavra de Deus. No tocante a essa questão do destinatário, sem querer entrar em polêmica, não é? Mas havia algumas considerações por alguns teólogos que dizem que, na verdade, essa carta aos Efésios seria uma carta circular. E por a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, ser uma grande referência dentro daquela sociedade e comercial, financeira, etc., então foi tida como a carta aos Efésios. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai nos orientar e vai nos dizer que os destinatários eram os irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso. Ok. Então, a cidade era uma das mais importantes, né, de Roma, do Império Romano. Tinha uma vivência religiosa muito intensa, né? É algo comum, né, das cidades antigas, mas tinha uma igreja ali estabelecida, né? Tinha uma igreja ali estabelecida e que ganhou um grande presente do apóstolo Paulo, né? Foi essa carta. Dentro da saudação, pastor, existe aqui um conteúdo que eu considero muito importante, né? Não foi explorado, evidentemente, porque não tem muito espaço. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se autodenomina aqui apóstolo, né? Então, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, o chamado de Paulo, né, deu a ele o dom apostólico, né? Muito diferente do que a gente ouve hoje, não é verdade? É verdade. Até porque, para ser apóstolo, tinha que obedecer primeiro, né? Tinha um chamado, lógico, da parte de Deus específico, mas também haviam características que eram atinentes exclusivamente àqueles que eram apóstolos, não é? E hoje em dia, as pessoas que se autodenominam apóstolos, porque isso não é um título autorizado pela Bíblia Sagrada a ser utilizado nos dias atuais, não é? Eles estão fora do padrão daquilo que a Bíblia prescreve como as características ou aquilo que era necessário para que uma pessoa fosse considerada verdadeiramente um apóstolo de Cristo Jesus, não é? Hoje nós vivemos essa nuance, não é? Onde as pessoas criam denominações, criam conceitos, criam cargos, funções, etc., como forma de trazer um rebuscamento, uma diferenciação na igreja. Mas eu quero lhe dizer que a igreja, ela é simples, o evangelho é simples, não é? Aquilo que a Bíblia ela nos ensina, muito embora precisamos, com a ação do Espírito Santo, estudar e meditar na palavra para ter uma compreensão melhor, mas quando cada vez aprofundamos o nosso conhecimento na palavra, nós percebemos que o evangelho é um evangelho de simplicidade. A verdadeira mensagem do evangelho é que Jesus veio ao mundo para tratar o homem, libertar o homem e conduzi-lo ao céu. O que passa disso é invenção humana. É para ganhar espaço na mídia, né? Entendeu?
Mas é interessante, né, essa forma. E Paulo ele faz questão de defender, né, o seu apostolado, a sua autoridade apostólica, que é tratada no livro do pastor Douglas Batista, autor da lição. E isso é muito importante para o apóstolo Paulo, né? A forma dele tratar a igreja, né? Ele trata a igreja não só nesse momento, em outros momentos, de santo, né? Os membros da igreja são tratados como santos. É interessante, se você for analisar o ministério realizado por Paulo, cumprido por Paulo, é totalmente diferente desses que se dizem apóstolos. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 20, quando Paulo reúne os presbíteros, os anciões da igreja de Éfeso, para se despedir, Paulo disse: trabalhei para não vos ser pesados, para que pudesse ter sustento para mim e para aqueles que comigo estavam. E hoje em dia, infelizmente, muitos por aí querem fazer da igreja do Senhor um comércio, querem fazer da igreja do Senhor um centro comercial de barganha com Deus, aonde ensinam que para servir a Deus, Deus vai ter que lhe dar alguma coisa material, você vai ter que alcançar alguma coisa no aspecto humano, mas o verdadeiro sentido não é este. Servir a Deus não está preso a questão financeiras, não está preso a questão de progressão social, não é? Em Romanos está escrito que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. No nosso terceiro ponto, nós temos o propósito e a mensagem, né? E aí sim a gente, depois de ter tratado de temas mais técnicos, né? Aprofundaremos dentro da perspectiva mais teológica, que é o propósito e a mensagem. O pastor mesmo falou que aquela igreja não tinha problemas, né? Como outras que Paulo teve que escrever para tentar amenizar a situação, esclarecer algumas dúvidas que estava havendo. O apóstolo Paulo estava preso, né? E é interessante que as duas cartas, assim, que demonstram mais grandeza sobrenatural, elas fluem justamente do ambiente da prisão, né? Que é Colossenses, sim. Essa epístola, né? Então nós temos aqui propósito e mensagem. Dentro do propósito, o autor, já nas suas primeiras linhas, esclarece: quem tem a Bíblia de estudo pentecostal, né, pode usá-la como um excelente recurso para introdução. Então, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras do apóstolo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, né? Na sua perspectiva, como se vê a proposta da epístola aos Efésios? Diferentemente das outras epístolas, das outras cartas escritas por Paulo, onde Paulo ele trata, não é, pastoreando aquelas igrejas, ele trata de situações, não é, que estavam sendo vivenciadas dentro de cada igreja que ele estava se reportando. Um exemplo, a igreja de Coríntios, não é, que tinha um problema de imoralidade dentro da igreja, e Paulo trata esse problema especificamente, não é, cuidando e orientando, exortando os irmãos a como se conduzirem dentro desta problemática. No aspecto da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele traz uma visão geral doutrinária. Ele traz as mesmas
alguns assuntos que eram tratados em outras cartas, mas de uma forma ampla e profunda. Ele não direciona, a princípio, algumas verdades bíblicas a pessoas, mas ele traz como um aprofundamento daquilo que já foi ensinado, daquilo que já foi passado por ele. É como se ele desse a oportunidade àqueles irmãos da igreja de Éfeso de compreenderem de uma forma mais acurada alguns princípios da palavra de Deus que era necessário que eles aprendessem naquele momento. Como também a situação de que essa carta aos Efésios, ela traz um esclarecimento do plano de Deus por meio de Cristo e a igreja. Aquilo que em outras cartas eram tratados de forma separadamente, aqui há uma junção, não é? Então há um esclarecimento melhor sobre este plano divino, o papel de Cristo e o papel da igreja. Amém. Dentro da mensagem, o autor escreve: a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus, a cabeça, e a igreja como corpo. É uma dimensão espiritual que é muito que para a igreja local, para os membros, é muito importante, que consigam compreender essa dimensão de cabeça e corpo, dessa estrutura sobrenatural. Se sentir parte dessa igreja universal, dessa igreja que congrega homens e mulheres de tempos, desde Adão até o presente. A igreja, essa é a igreja do Senhor. E hoje nós só vamos saber, de fato, desfrutar daquilo, por exemplo, do que ele falou em Efésios 1 e 3, só poderemos estar nas regiões celestiais, desfrutando de bênçãos espirituais, se nos entendermos como corpo e Cristo como cabeça. Como é que a gente pode ver essa relação, Cristo cabeça, a igreja é corpo, e os membros entenderem essa linguagem tão transcendental, É o mistério que é escrito aqui na carta de Paulo aos Efésios, e quando o crente ele tem esse entendimento, com certeza ele vai ter uma mudança na sua perspectiva de ser crente. No livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo trata de Cristo como a cabeça. Fala da hegemonia de Cristo, mas não trata a igreja vinculada a esta cabeça. Em Romanos, ele faz uma distinção da igreja como um corpo, mas não tem essa vinculação diretamente com a cabeça que é Cristo. Mas em Efésios, ele faz essa junção. E essa junção não é apenas uma junção nominal, é uma junção verdadeira. A cabeça que é Cristo, ela está sobre a sua igreja, que é o corpo. E o mais interessante é que a plenitude de Deus que está em Cristo também é transferida para a igreja. De forma que percebemos que a igreja ela está sendo aperfeiçoada dentro deste plano eterno de Deus, para que ela encontre essa estatura de Cristo, como diz as Escrituras. Encontre este patamar que possa se igualar, não vou dizer igualar na forma da divindade, como a Bíblia nos diz, mas igualar no sentido de que a igreja ela deve também ser plena de Deus, da mesma forma que Cristo também foi pleno de Deus e é pleno de Deus. Então, a missão da igreja, o ato da igreja como
ligada ao corpo, ligada à cabeça que é Cristo, nos faz entender que nós temos uma perspectiva muito maior na nossa vida. Que ser crente em Cristo Jesus, primeiramente, é um grande privilégio. Amém. Segundo, glória a Deus. É de um favor tão imenso da parte de Deus, porque entenda que quando Jesus disse, aquele que cumpre os meus mandamentos, eu e o Pai iremos até ele e faremos nele morada. Isso fala de uma plenitude que estamos recebendo de Deus e Cristo em nossas vidas. E isso muda e transforma a nossa vida por completo. É por isso que alguns autores dizem que intitulam a carta aos Efésios como a nova sociedade de Deus. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo experimenta vivências diferentes daquilo que ele vivenciava quando estava alheio à vontade de Deus. Então, o tempo não é muito favorável, né? E também não é muito amplo para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda desse tópico, mas durante o decorrer da lição, nós iremos estudar paulatinamente, não é sistematicamente, como se dá essa plenitude de Deus em Cristo dentro da igreja. E aí, meu irmão, como já foi dito e já foi mencionado em vários lugares, em várias pregações, por várias pessoas, você, nós, a igreja, é um agente vivo de Deus aqui na terra. Somos representantes desse reino que foi estabelecido por Deus, que é invisível, mas que é atuante, é vivo e que está presente entre nós. Amém. E justamente essa questão de representação, né, o apóstolo, mais uma vez, ele se coloca como prisioneiro de Deus, né, 3:1, o preso do Senhor, 4:1, e embaixador em cadeia, 6:20. Ou seja, é alguém que representa a altura, né? A chamada divina. Ele, evidentemente, não é autônomo, né? Ele está ali sob a direção do Senhor. Mas, dentro da epístola, outros temas, né, que vão ser abordados, alvo, né? Já no começo, ele coloca a igreja numa atmosfera espiritual. Justamente. Não é? Em outro momento a gente vai encontrar Efésio como a igreja nas mansões celestiais, né? Outros temas. No versículo 3. Justamente, né? O versículo 3, não é, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A igreja mística, como é falada, a igreja invisível de Cristo, ela assiste diante de Deus. Hoje, o nosso corpo físico, né, não nos deixa ter essa compreensão de que espiritualmente nós estamos constantemente na presença de Deus, não é? Na realidade, o véu do templo já se rasgou há muito tempo. Eu dizia, o véu do templo se rasgou e é o querubim, né, que ficou lá no jardim. No jardim também já saiu. Já saiu. Podemos retornar e vamos retornar, né? Para casa. Outro tema que vai aparecer, evidentemente, sobre a eleição, sobre a predestinação, né? Que aí que são temas mais. Haverá debates, né? Mas é importante que a gente entenda isso, né? Eleição, predestinação, soberania divina, responsabilidade humana. Uma outra questão que todo cristão precisa ter consciência, pastor, quando no versículo 5 uma palavrinha vai aparecer.
Ele diz assim, na Eita. terceira parte, segundo o beneplácito de sua vontade. Em outras versões, o termo pode ser mais esclarecedor, mas beneplácito é a demonstração de autorização ou consentimento, ou seja, é uma aprovação de alguma coisa por uma instância superior. É Deus que está outorgando. Justamente. Né? Deus, ele outorga à igreja, né, essa missão da representatividade dele aqui na terra. Isso mediante, logicamente, a ação e a presença do Espírito Santo. Sempre é algo que vai... Só com a presença do Espírito Santo que a gente pode ser conduzido a essas mansões, né? Esse ambiente sobrenatural. E que a lição vai tratar dizendo que é o penhor, né, da nossa salvação, que nos ratifica, né, como salvos em Cristo Jesus. Nós queremos encerrar essa primeira parte, né, mas nós vamos trazer esses temas que são apresentados na lição, ou que não houve espaço na lição, mas que são tratados na epístola, né? Como a questão do próprio penhor do Espírito Santo, entender o sentido, a etimologia da palavra adotada pelo apóstolo Paulo. Outros temas que vão aparecer como família, evidentemente, a unidade da fé, salvação pela graça, somente pela graça, né? No capítulo 6, mais uma vez, a atmosfera é sobrenatural, é muito espiritual, apresenta, inclusive, a armadura de Deus. E que está disponível, né? Sempre. Está disponível, né? É quantidade ilimitada, sob medida para cada crente, né? Mas queremos agradecer a Deus por esse momento, por essa lição maravilhosa, que vai nos abrir, com certeza, mais uma vez, a porta do conhecimento. Essa lição, na primeira oportunidade que tive de estudar na escola dominical, mudou, transformou a minha vida, e é o que eu espero que aconteça com cada um daqueles que vão poder nos ouvir. Suas considerações finais, pastor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso companheiro evangelista Marcelo, que tem se dedicado ao ensino da palavra, ao conhecimento, e tem sido um canal de Deus para abençoar a Igreja do Senhor. E também agradecer a você, meu amado, que está nos acompanhando, continue nos acompanhando, sabendo que esse trimestre será uma bênção para a glória do nome de Jesus. Você terá uma nova visão, você será transformado, impactado, modificado, restaurado pelo poder que há na palavra de Deus através do nome de Jesus. Nos acompanhe, esteja conosco para que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Então, não esqueça, você que tem nos acompanhado, continue, comente, tá certo? Não esqueça de dar seu like, né? Assim, ó, seu joinha, né? Não critique muito agora não, a gente está começando, tá bom? A lição, tenha paciência, nós vamos chegar ao nível do Espírito Santo. É paulatino, né? Esse processo. Mas comente, né? Compartilhe e, sobretudo, vamos juntos orar e crescer na graça e no conhecimento. A questão não é só a produção de vídeos, mas é aprendermos juntos a palavra de Deus, sobretudo no momento que nós estamos passando muito crítico, né, da Igreja do Senhor, não só no Brasil, mas no mundo. Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua audiência. Em nome de Jesus.